Algo acontece nas profundezas da Amazônia. Entre a névoa baixa e as árvores gigantes, existe um círculo de vida que respira junto com a floresta. Visto de fora, parece uma enorme estrutura primitiva, quase como um ninho feito de galhos e folhas. Mas lá dentro vivem pessoas. Pessoas que, quando sentem perigo na selva, não sobem morros nem fogem para as montanhas. Elas se reúnem no centro do Chabono, sob a abertura para o céu, como se a união fosse sua primeira defesa. Por que alguém escolheria viver assim, tão longe de tudo o que conhecemos? Bem-vindo à Crona Origem, onde as histórias não são contadas, são reveladas. O que você verá hoje não são ruínas nem lendas. São 6 povos do presente, que sobrevivem na maior e mais desafiadora floresta tropical do planeta, e que nos fazem questionar se não estamos confundindo progresso com desconexão. Aqui, a floresta fala. Aqui, o tempo não se mede por relógios, e cada amanhecer cheira a terra molhada, fogo brando e vida profunda. Essas comunidades, quase invisíveis para o resto do mundo, resistiram a invasões, doenças e pressões externas para continuarem sendo quem são. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sino para fazer parte desta comunidade. E fique até o final, porque a última tribo desta jornada vive em uma das regiões mais remotas e misteriosas da Amazônia. E sua história não se revela facilmente. Você está pronto para conhecê-las? Yanomami, Guardiões do Chabono. Esta é a Amazônia. Um lugar onde o lar não se ergue entre as nuvens, mas sob um enorme teto de palha de palmeira que abraça toda a comunidade. O chão é barro úmido, cede, respira, absorve cada passo como se a floresta ouvisse. O ar é denso, carregado de umidade, insetos invisíveis e o murmúrio de milhares de folhas que nunca param de se mover. No coração da selva, onde a luz mal toca o solo, os Yanomami constroem seu mundo. Um mundo circular. Um refúgio coletivo conhecido como Chabono, grande o suficiente para abrigar dezenas de famílias sob o mesmo teto, organizadas por clãs e laços de parentesco transmitidos por gerações. Aqui dentro, o ar muda, cheira a madeira fresca, a fumaça suave e a terra viva. Não há paredes sólidas, a vida flui, a conversa circula, as crianças correm, os cães dormem perto do fogo e o céu aparece pela abertura central, lembrando que tudo está conectado. Nada no Chabono é decorativo. Não por estética, não por costume vazio. Aqui cada gesto tem propósito e cada estrutura nasce de uma floresta que dá, mas também exige respeito. Cada comunidade vive dispersa, separada por rios sinuosos, colinas cheias de raízes e trilhas que só eles conseguem sentir. Não usam mapas escritos. Sua geografia é memória. Cada rio tem um nome. Cada pedra um espírito, cada som um aviso ou uma bênção. Esse conhecimento é sua bússola, sua história e sua defesa. Construir um novo Chabono não é apenas trabalho, é continuidade. Primeiro escolhem uma clareira, depois levantam colunas grossas de madeira e trançam folhas de palmeira sobrepostas como escamas. A estrutura se fecha em círculo, deixando um espaço no centro para o fogo, a vida e as cerimônias. Aqui, o lar não domina a natureza, convive com ela. O teto respira, move-se com o vento, deixa entrar a chuva suficiente para refrescar a terra e permite que a fumaça escape para afastar insetos e purificar o ambiente. Quando a noite chega, a floresta se enche de sons. Grilos, morcegos, macacos noturnos. O desconhecido se move entre as árvores. Mas dentro do Chabono, o fogo acende e as famílias se reúnem no centro, iluminadas pelas brasas vermelhas que sobem em direção à abertura do céu.
A união é sua primeira defesa. A comunidade é sua fronteira. Por anos, alguns visitantes chamaram os Yanomami de atrasados ou primitivos, mas esse olhar externo ignora uma verdade essencial. O que eles têm não é atraso, é adaptação. O Chabono não é pobreza, é estratégia, cultura, identidade. De dentro, eles ouvem melhor a floresta. De dentro, percebem o perigo mais cedo. E de dentro, observam o mundo mudar, sem pedir permissão. Para os Yanomami, a floresta não é um recurso, é uma pessoa. Um ser vivo com quem se conversa e se negocia. Acreditam que espíritos habitam as árvores e os rios, e que quando a floresta adoece, a comunidade adoece junto. Por isso só retiram o necessário: a madeira certa, a palha adequada, a caça suficiente para compartilhar. Quando estrangeiros chegam com câmeras, botas e pressa, os Yanomami observam em silêncio. Não rejeitam, mas também não celebram. Sabem que cada olhar externo altera seu equilíbrio e que documentar sua vida nunca é neutro. E você, o que acha? Eles são vulneráveis, ou apenas protegem um mundo que ainda guarda memória. Mais do que um povo isolado, os Yanomami são um alerta vivo. Lembram-nos de que um lar não precisa de cimento e que progresso nem sempre é avançar. Às vezes é permanecer em equilíbrio. Sua arquitetura respira, se move e envelhece com dignidade. E seu modo de viver nos diz algo que o resto do mundo esqueceu. Quando deixamos de ouvir a natureza, deixamos de entender a nós mesmos. Do coração circular do Chabono, descemos agora para outra forma de resistência, uma que não se expressa na casa, mas no corpo. O que vem a seguir não muda apenas a paisagem, muda a forma de defendê-la. 2. Kayapó, os guerreiros da floresta viva. O ar fica mais úmido e a luz mais dourada. Ali, onde o sol atravessa a selva como um fio entre as folhas, vive um povo que defende seu território como se fosse uma extensão do próprio corpo. Os Kayapó, os guerreiros da floresta viva. Neste cenário imenso, o chão não é obstáculo, é aliado. A chuva cai com força, mas cada gota alimenta um equilíbrio construído ao longo de séculos. Aqui, as aldeias se organizam em torno de uma grande praça circular. As casas se erguem sobre terra firme, voltadas para um centro onde se tomam decisões, se firmam alianças e se inicia qualquer cerimônia importante. O que à primeira vista parece uma vida simples, é, na verdade, uma estrutura social precisa. Normas ancestrais, alianças entre clãs, rituais que marcam cada etapa da vida e compromissos que mantêm o grupo unido. A prosperidade deles não se mede em bens ou lotes individuais, mas em algo mais profundo, a força do coletivo. A comunidade é riqueza, a união é proteção, e a floresta, sua primeira mestra. No centro de cada aldeia, a praça é o coração de tudo. Ali os homens conversam, discutem estratégias de defesa, preparam festas ou consertam adornos corporais feitos de fibras, sementes e pigmentos naturais. Seus cocares com penas de arara e aves do paraíso não são enfeites, são símbolos de status, coragem e responsabilidade. As mulheres, guardiãs do saber agrícola, cultivam mandioca, milho, abóbora e plantas medicinais. Suas mãos conhecem cada semente e cada estação. Sabem quando a terra está pronta para receber e quando precisa descansar. O território Kayapó funciona como um organismo em equilíbrio, onde cada caminho, cada roça e cada rio cumprem um papel. Não existe fronteira desenhada em mapa. A fronteira é a própria floresta, e eles a conhecem melhor do que ninguém. Mas novos tempos chegaram. Em algumas aldeias já existem escolas, rádios e contatos pontuais com o mundo de fora. Os jovens viajam para estudar,
falam português, voltam com roupas modernas ou celulares. E mesmo assim, ao retornar, precisam se ajustar novamente à norma antiga. Ouvir os mais velhos, respeitar os caciques, seguir os rituais e proteger a terra. Entre tradição e novidade, surge uma pergunta que atravessa todas as comunidades Kayapó. Como adotar novas ferramentas sem perder aquilo que dá sentido ao seu mundo? E o que acontece quando o progresso traz uma velocidade que esta floresta nunca pediu? Em suas cerimônias mais importantes, os corpos são cobertos por desenhos geométricos de urucum vermelho e genipapo preto. Não é maquiagem, é linguagem. Cada figura representa um clã, uma linhagem, um dever. É um mapa silencioso que explica quem você é e qual o lugar da sua família dentro do povo. Ao longe, os cantos começam a se elevar. A dança que segue não admite espectadores. Todos participam. Os passos avançam em círculo, marcados pelo som das maracas e pelas batidas dos pés, que parecem nascer da própria terra. Eles lembram que a música nasceu aqui, no contato entre pele e floresta, muito antes de qualquer instrumento moderno. As últimas décadas trouxeram alianças, ameaças e desafios. Muitos os enxergam como guerreiros do passado, outros como defensores de uma floresta de que o mundo precisa para respirar. Mas eles não se definem pelos olhares externos. Cuidam de seu território com a paciência de quem sabe que o equilíbrio não se impõe, se protege e se honra. E você, acha que podemos aprender algo com quem não precisa correr para prosperar? O barro fértil desta selva guarda histórias de luta e também de resistência. Agora deixamos a Praça Kayapó e entramos em um território mais úmido, mais denso, mais silencioso, onde a fronteira já não é a terra, mas a própria respiração. Satejestinekia, 3 Matsés, os homens do jaguar. Do barro fértil da floresta, descemos para um território ainda mais úmido e silencioso. A paisagem muda, e o som também. Cada passo afunda, cada movimento faz tremer a terra encharcada. O ar cheira a folhas molhadas, a resina fresca, e há um leve rastro de fumaça que se perde entre as árvores. Entramos no território dos Matsés, conhecidos por muitos como os Homens do Jaguar, guardiões de uma das regiões mais remotas entre o Peru e o Brasil. Aqui, o chão nunca está quieto. Não é firme nem estável. É uma trama de barro, raízes e água que respira. Pequenos igarapés se abrem caminho sob a vegetação, alimentando aldeias construídas em áreas elevadas para evitar as inundações que, a cada estação, transformam o mundo. Nesse labirinto de árvores e umidade, os Matsés vivem há gerações, adaptando-se a um território que exige precisão absoluta. Nada é improvisado, nada é ao acaso. A forma como se relacionam com a floresta é o primeiro idioma deles. Os caminhos não são marcados com placas visíveis. São memorizados pelos sons, pela inclinação de um tronco, pelo murmúrio de um rio próximo. Os Matsés escutam a selva como quem lê um mapa vivo. A caça é um de seus grandes saberes. E para caçar, o corpo se transforma. Pintam-se com padrões escuros que imitam o rosto do jaguar e usam zarabatanas longas feitas de palmeira e madeira dura. Com elas, disparam dardos impregnados de venenos naturais, extraídos de plantas ou de rãs específicas, como a filomedusa bicolor, conhecida no Ocidente pelo ritual do cambô. Mas aqui isso não é moda nem exotismo, é conhecimento ancestral. Cada substância tem um propósito, uma dose e um contexto preciso, transmitidos pelos mais velhos. No coração da aldeia, erguem-se casas comunitárias com telhados imensos de palha de palmeira. Ali se contam histórias, se decide sobre a caça, se partilha a comida e se ensinam cantos que descrevem animais, estações e rios. A tradição passa de voz em voz.
E quando as palavras já não bastam, alguém pega uma fibra de palmeira, uma semente ou uma tinta natural para continuar a memória no corpo. Durante décadas, os Matsés foram mal interpretados por exploradores e funcionários que os descreveram como agressivos ou instáveis. Mas essa visão sempre ignorou um detalhe essencial. A agressividade não era a natureza deles. Era a defesa diante de invasões, doenças e fronteiras impostas de fora. O conhecimento que têm da floresta é tão vasto que criaram seu próprio livro, um compêndio médico escrito com eles mesmos, descrevendo plantas, usos, preparos e diagnósticos, tudo sem nenhuma intervenção externa. Talvez seja a obra etnobotânica indígena mais detalhada de toda a Amazônia. Mas esse saber enfrenta um dilema profundo. Como preservar conhecimentos que dependem de selva intacta em um mundo em que a floresta encolhe a cada ano? Os anciãos repetem muitas vezes: se a floresta morre, nós morremos com ela. Nas festas rituais, os homens dançam imitando os movimentos dos animais. O jaguar, a sucuri, o queixada, não são fantasias, são ensinamentos. Cada gesto mostra como o animal caça, como se defende, como o espírito da floresta se move através do corpo. Para os Matsés, o mundo não é dividido entre humanos e natureza. Tudo faz parte do mesmo ser. O veneno cura, o corpo lembra, o espírito observa. Enquanto a pressão externa avança por rios e estradas, surge uma pergunta impossível de ignorar. Conseguimos aprender sem tomar? Conseguimos observar sem alterar aquilo que tentamos compreender? Os passos ficam mais lentos, a umidade aperta, e nesta floresta, onde cada sombra pode ser um jaguar, avançamos para uma região onde a espiritualidade se transforma em forma de resistência. Continue assistindo, porque o que vem agora nos leva a um povo que conversa com a floresta, não só pela caça, mas pela sua própria visão de mundo. 4 Axaninka, os guardiões do rio e da ayahuasca. Do som dos igarapés, passamos a um silêncio mais amplo, quase sagrado. A umidade do pântano se dissipa e chega à calma profunda da floresta alta. Avançamos por trilhas estreitas cercadas de árvores medicinais, grossas lianas e folhas que brilham sob a luz filtrada. O chão parece se mover sob os pés, não porque ceda, mas porque está vivo. Cada raiz, cada inseto, cada broto faz parte de um mesmo pulso. O ar é mais leve, o vento traz recados dos rios próximos e uma névoa suave esconde o horizonte. Estamos entrando nas terras dos Axaninka, um dos povos mais numerosos e respeitados da Amazônia, conhecidos pela relação íntima com os espíritos da floresta e pelo domínio de plantas medicinais como a ayahuasca. Suas aldeias se erguem perto dos rios, em áreas elevadas que evitam as cheias e permitem cultivar roças bem cuidadas, onde cada planta tem uma função. Aqui, a distância não se mede em quilômetros, mas no esforço de subir um afluente ou cruzar uma quebrada. Uma viagem pode durar horas ou dias, e às vezes uma simples canoa faz a diferença entre seguir adiante ou ficar preso pela correnteza. A floresta dita o ritmo. Quando a névoa desce, a atividade diminui e as pessoas se reúnem para preparar remédios, fibras ou tinturas. Quando o tempo clareia, todos se movem. Sai a caça, revisam-se as roças e colhem-se plantas que só brotam depois da chuva. O conhecimento dos Axaninka sobre a terra é minucioso. Eles sabem qual parte do terreno precisa descansar, qual planta pede sombra e qual necessita da umidade exata do amanhecer. De cada árvore aprendem algo, e a cada árvore devolvem um gesto. Suas casas são construídas sobre estacas baixas, agrupadas em torno de um espaço comunitário, onde o fogo nunca se apaga. A fumaça seca as roupas, afasta insetos e purifica o ambiente para os rituais. As paredes, escurecidas pela fuligem,
registram a passagem dos anos como um livro silencioso. A comunicação não depende do eco, e sim da água. Os Ashaninka interpretam o som do rio para saber se a chuva se aproxima, se os peixes mudaram de área ou se algum animal se move entre a margem e a corrente. Eles acreditam que os espíritos da água ensinam, acompanham e avisam. Quando os jovens saem para estudar ou trabalhar, ao retornar, passam por uma cerimônia simples, porém profunda. A comunidade os recebe com folhas aromáticas, fogo e cantos. É a forma de lembrar que a roupa pode mudar, mas a identidade não deve ser apagada. Os Ashaninka seguem uma regra antiga. Se você tira algo da floresta, aprenda a cuidar disso. Por isso, depois de colher uma planta, deixam uma pequena oferenda, uma folha, um pensamento, uma palavra. Para eles, tudo tem espírito e tudo merece respeito. Vivemos em um mundo que acelera sem freio. Eles continuam medindo o tempo pelo curso da água e pela força das pernas, pela luz que entra entre as copas das árvores, pelo som que a terra faz quando respira. Se você ainda está aqui, é porque essa história já te tocou. Se ainda não fez isso, inscreva-se e junte-se a esta comunidade para apoiar essa jornada. Porque, a partir de agora, você já faz parte desta travessia ao lado dos últimos guardiões da Amazônia. E fique atento. A cada minuto, você se aproxima da tribo final, a mais remota e enigmática de todo este percurso. E agora quero que você reflita sobre algo. O que você acha que vale mais? O conforto do progresso ou a tranquilidade das origens? Às vezes, essa pergunta não tem uma única resposta. Mas quando você observa de perto a vida nessas aldeias, entende que não se trata de escolher entre passado e futuro, e sim entre viver desconectados ou viver com sentido. Do silêncio da floresta, passamos agora a um território onde a cor e a cosmologia se transformam em linguagem, onde as máscaras representam mundos inteiros e a tradição se pinta na pele como memória viva. Atineko Passo 5. Ticuna, os filhos da anaconda celeste. A névoa se desfaz. Pela primeira vez nesta jornada, o horizonte se abre sem árvores para escondê-lo. A luz cai limpa sobre uma faixa verde que parece não ter fim. Os territórios dos Ticuna, um dos povos mais numerosos, simbólicos e antigos de toda a Amazônia. Aqui, onde o rio é tão largo que parece um espelho em movimento, os Ticuna vivem em aldeias dispersas entre Brasil, Peru e Colômbia. A água é o caminho, o alimento e a história deles. As famílias se deslocam em canoas que avançam devagar, acompanhando o curso de um rio que nunca corre do mesmo jeito. O mundo Ticuna não se organiza em torno do fogo, mas do mito. E o mito de origem dos Ticuna é um dos mais fortes de toda a selva. O nascimento do povo a partir da anaconda celeste, um espírito que desceu do céu e deu forma aos primeiros seres humanos. Para eles, cada curva do rio, cada corrente, cada remanso faz parte desse corpo sagrado que continua vivo sob a superfície. As aldeias se erguem sobre terra firme em forma de terraços, elevados para resistir às enchentes. Ali se conversa, se tece, se pinta e se decide. As casas compridas, feitas de madeira e folhas de palmeira, são lugares em que a vida flui sem interrupção entre as gerações. A cooperação é a lei mais antiga. Quando um ticuna constrói uma casa, todo o clã ajuda. Quando chega a temporada de pesca, todos se organizam para conduzir os peixes às redes coletivas ou lançar dardos a partir de canoas silenciosas. Aqui, o eu nunca caminha sozinho. É o nós que garante a sobrevivência. As cerimônias ticuna são um universo à parte. No ritual mais famoso, a festa da Pelazon, as jovens que chegam à maturidade
passam por um processo simbólico em que seus corpos são pintados com desenhos geométricos pretos feitos com suco de genipapo. Esses traços não enfeitam, contam quem elas são, de onde vêm e qual caminho irão seguir. Os homens também se transformam para as cerimônias. Usam máscaras que representam animais sagrados: a anta, o jaguar, o grande peixe, a anaconda. Quando dançam, o espírito da floresta parece se mover junto com eles. O som dos tambores e das flautas se mistura ao rumor do rio, criando uma paisagem sonora que não se separa da selva. Embora o contato com o mundo externo tenha aumentado nas últimas décadas, os ticuna aprenderam a filtrar a mudança. Usam roupas modernas, ferramentas novas e até sinais de rádio, mas mantêm sua arte, sua língua e seus rituais vivos, conscientes de que uma cultura desaparece não quando deixa de lutar, mas quando deixa de lembrar. Alguns anciãos resumem isso em uma frase simples: um povo sem mito é uma árvore sem raízes. E essa ideia resume a maneira como caminham pelo mundo, entre a tradição que os sustenta e as pressões que sobem pelos rios. Enquanto o sol se esconde, as máscaras ficam penduradas para secar, as pinturas se lavam na água morna e a fumaça dos fogões sobe como uma prece antiga. Daqui, o Amazonas parece um mundo suspenso entre dois tempos: o tempo dos espíritos e o de um futuro que não para de avançar. Os ticuna entenderam algo que muitos de nós esquecemos: sobreviver não é dominar a floresta, é escutá-la. E agora, depois de 5 povos, 5 olhares e 5 formas de entender a vida, você está a um passo de conhecer a última tribo, a mais isolada, a mais protegida, a mais misteriosa, aquela de que falamos no começo e cuja história não se revela com facilidade. Prepare-se, o que vem agora não muda apenas o rumo deste documentário, muda a forma como entendemos o isolamento em plena Amazônia. 6 Corubo, o povo do silêncio profundo. A luz muda, o som também. A floresta, que até agora nos acompanhou com cantos e murmúrios constantes, fica mais densa, mais espessa, mais difícil de decifrar. Estamos entrando em uma das regiões mais inacessíveis do planeta, o Vale do Javari, uma fronteira natural de rios entrelaçados, pântanos, copas que quase nunca deixam a luz passar, e territórios onde ainda vivem povos que decidiram não ser vistos. Entre eles, os corubos são talvez os mais enigmáticos. Diferente de outros povos amazônicos, eles não constroem grandes aldeias abertas. Vivem em pequenos e móveis grupos, cercados por uma floresta tão úmida e fechada que um passo em falso pode te afundar no barro até a cintura. Suas casas são abrigos temporários feitos com folhas de palmeira e estruturas simples, pensadas para serem movidas quando a floresta manda. Aqui, o isolamento não é um resquício do passado, é uma forma de defesa. Os corubo já sofreram invasões, doenças e perdas em contatos forçados no passado. Por isso, sua estratégia é clara: evitar caminhos, evitar encontros, evitar tudo o que não venha da própria mata. Falam uma língua da qual conhecemos apenas fragmentos. Suas rotas só fazem sentido para eles. Suas ferramentas, feitas de madeira dura e fibras vegetais, têm uma eficiência que dispensa o metal. Os corubo caçam com porretes pesados e flechas curtas. Pescam em igarapés pequenos e coletam frutos que só nascem onde a umidade chega perto dos 100%. Cada decisão é um cálculo. Cada movimento é sobrevivência. Muitos os chamam de o povo do silêncio. E não porque não falem, mas porque a presença deles é quase impossível de perceber na selva. Eles se movem sem deixar rastros, observam sem ser vistos, conhecem cada som da floresta e percebem imediatamente quando algum não pertence a ela.
Para eles, o mundo de fora é um território cheio de riscos invisíveis. Vírus, violência, fronteiras impostas, estradas que avançam sem pedir licença. Por isso escolhem o que muitos consideram impossível em pleno século XXI: continuar sendo um povo que se protege do mundo, permanecendo dentro da floresta. Ainda assim, os Korubo não são um mistério romântico nem uma atração desconhecida. São uma comunidade real que se defende porque precisa, porque sua história recente mostrou que o contato pode destruir em poucos dias o que levou séculos para ser construído. E você, que chegou até aqui, está enxergando algo que poucos realmente compreendem. O isolamento nem sempre é fragilidade. Às vezes, é a forma mais extrema de resistência. Os Korubo nos obrigam a fazer uma pergunta incômoda: quem está realmente isolado? O povo que vive dentro da floresta, ou a sociedade que vive longe da natureza e esqueceu como escutá-la? A tarde cai sobre o Javari. O sol se infiltra em fragmentos entre folhas imensas. O ar fica alaranjado e a floresta respira como um gigante adormecido. Aqui termina o percurso pelas 6 tribos, mas não o seu significado. Ainda há algo a ser revelado. Se você sente que essa viagem não deveria acabar aqui, escreva nos comentários. Segunda parte. A sua voz ajuda a manter essas histórias vivas e a olhar o mundo com respeito e curiosidade. Você sabia que a Amazônia é um dos lugares com maior diversidade linguística do planeta? Muitas de suas línguas têm menos de 1000 falantes e guardam conhecimentos únicos sobre plantas, clima, navegação e sobrevivência. Quando uma língua desaparece, não é só um idioma que se perde. Desaparece uma forma única de entender o mundo. Nesta jornada, vimos casas que respiram com a floresta, comunidades que encontram riqueza na união e rituais que nos ensinam a enxergar com outros olhos. E aqui está a revelação. O isolamento desses povos não é um resquício do passado. É o reflexo de um futuro que podemos perder. A floresta ainda guarda respostas que o mundo moderno deixou de ouvir. A desconexão não está neles, está em nós. Essas culturas não sobrevivem apesar da floresta, mas por causa dela. E nessa aparente distância, preservam algo que esquecemos: a ligação com a terra, a memória, a pertença. Depois de conhecer essas 6 tribos, uma verdade se impõe: nenhuma delas está atrasada. Às vezes, o que fica para trás é o nosso modo de olhar. Esquecemos de parar. Esquecemos de ouvir o que a Terra ainda quer nos contar. E agora eu te pergunto: o que vale mais? Avançar sem olhar para trás ou proteger aquilo que nos sustenta? Deixe sua reflexão nos comentários. Obrigado por acompanhar este documentário. Esperamos que o que você aprendeu hoje traga uma nova perspectiva e enriqueça sua forma de entender a história. Se quiser continuar explorando conosco e ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. E lembre-se, toda jornada começa com um olhar atento. A gente se vê no próximo destino.